Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto. Sem contratempo, sempre com respeito. E hoje temos convidado Rafael Mansur. Rafael, que é gestor escolar, palestrante, consultor de gestão para instituições de educação básica, para a gente conversar novamente sobre esse tema que para mim é o mais importante de todos, é o mais importante de todos: educar. Rafa, bem-vindo. Obrigado, Jair. Obrigado pelo convite. A praça com o nome de Promarilza é um negócio que nós temos que sair daqui com algum projeto ainda. Tem que sair. Contagem merece. Se alguém é de Contagem, sabe do que a gente está falando. Beijo, Promarilza. Passou por Contagem, sabe do que a gente está falando. Rafa, o que é educar? Não, difícil, Muito. Mas em resumo, em síntese, né? Educação, para mim, e para o que deve ser, acho que, né? Desde que nasceu e desde que precisa ser, é vínculo. Educação é vínculo. A gente se vincular ao outro, né? E ensinar ao outro e aprender junto. E aí existem dentro da educação, assim, né? Eu tenho educação escolar, eu tenho educação familiar, eu tenho educação social entre os lugares que a gente vai, eu tenho educação, enfim, todos os lugares. E educação escolar é a educação com vínculo de um espaço onde pessoas, né, em tese, mais preparadas, assim, esse termo mais preparado é difícil, mas, vamos lá, adultos que, em tese, devem estar mais preparados, se comunicam e conversam com crianças, né, se vinculam para poder criar conhecimento, para poder criar novas habilidades nas crianças, enfim. Então, está nesse lugar. Mas aí é inevitável a gente começar a fazer uma teia de conceitos e construções onde a gente sabe que muitos são os educadores que acham que sabem muito, portanto, o educando é um ser aluno, é um ser sem luz, né? E muitos são os alunos que querem descartar essa relação com outras pessoas. Rafa, você teve na maior exposição de educação da América Latina, talvez, com certeza do mundo em língua portuguesa. Cara, o que você viu lá sobre isso? Sobre a relação dos alunos, sobre essa definição de educar que você colocou? Então, o que eu tenho visto, que talvez eu fico muito preocupado, é uma educação, é um mercado que tem moldado a educação para o mercado em si, né? Então a gente tem visto muitas promessas, assim, porque existe uma fala geral, existe uma fala global que é assim: precisamos mudar a educação, precisamos melhorar a educação do Brasil precisa de olhar para fora, a educação do Brasil, vejam os índices da Finlândia, vejam os índices de tal lugar, traz a Finlândia para cá, traz a Suécia para cá, e olha pouco às vezes para o Brasil, de fato, para a realidade. E lá, por exemplo, na feira de educação, eu vi muita promessa de que, a gente está pronto para poder mudar a educação A gente já descobriu o problema, né? Engajamento dos alunos, vamos buscar aí o metaverso, aí coloca os alunos aprofundados numa realidade X. As escolas precisam de ser bilíngue. Fisicamente, o que você viu na feira sobre? A gente está falando da Bet Educação, São Paulo, mais de R$4.000 de investimento no convidado para que ele frequentasse a feira. O que você viu? Eu vi muito corredor com bancos, investidores para a educação básica e para pais que queiram pagar a escola particular. A gente vê muito óculos de realidade virtual, a gente vê muito stand de programas bilíngues e escolas, né? Essa promessa da escola em língua portuguesa e inglês ao mesmo tempo. Mas eu gostaria de falar também assim, do que eu não vi. Assim. Eu não vi uma promessa e lugares que falam sobre uma escola mais inclusiva. Uhum. Eu vi pouco sobre uma escola e uma educação que vai lidar com afeto, com a escuta. Eu vi pouco estandes que falam assim, opa, e que mostram como que eu vou fazer, assim, tá, pode ter um metaverso, não é nenhum problema,
mas como que eu vou manter o vínculo com esse aluno, como que eu vou trazer esse aluno para mim, como que eu vou discutir com esse aluno sobre a vida dele em si, para que esse aluno também seja alguém pronto para viver, e não só para fazer conta e gravar coisas de geografia ou história ou etc. A gente viu muito, não só o aluno que teve uma crise de ansiedade quando ele voltou de 2 anos de pandemia. A gente chegou a ver uma sala inteira tendo uma crise de ansiedade. E isso me assusta como psicólogo, como pesquisador, assim. A gente viu muito educador com muita dificuldade em voltar à presença. O educador nunca deixou de trabalhar. O educador nunca deixou de produzir. Essa ideia de dizer que o professor não queria que voltasse o presencial, isso não é verdade. Isso não é verdade. Como que eu coloco um óculos de realidade virtual em um jovem que está claramente ansioso, porque durante 2 anos ele entregou o PET da rede estadual de ensino, ele pesquisou no Google a pergunta e no grupo do WhatsApp a resposta para a prova, então tem 2 anos que ele não faz prova de verdade. Rafa, como é que eu coloco um óculos de 3D nesse menino? E eu acho que a educação está acontecendo e, pelo contrário, a educação está lindamente acontecendo. Como é que faz isso? Primeiro, acho que a gente tem que entender também assim, qual que é a função da escola e para que as escolas existem. Há uma confusão generalizada, né, e de que a escola está a serviço, por exemplo, de vestibular. A escola ela existe para colocar este aluno dentro de uma faculdade. Né? A faculdade existe para colocar este aluno dentro de uma empresa. Primeira confusão que existe é essa. Assim. Então, o óculos vem com uma promessa assim, as aulas conseguem ser melhores, esses alunos conseguem aprender mais o conteúdo, né? Ele vai estar imerso, é uma tecnologia que está chegando aí que a gente precisa usar porque esses alunos vão aprender mais em menos tempo. Normalmente é isso que se fala. Né? Não resolve o problema da educação. O problema da educação não está somente no formato pelo que a aula dá. O problema da educação está porque a gente parou de olhar, porque a gente tem que de fato olhar, que é o óbvio, né? Que, assim, que é o básico, que é a relação aluno-professor, professor-aluno, aluno-aluno. Ou seja, mas eu quero que o meu filho seja o centro do processo. Eu estou errado? Tá errado, porque o processo é a relação. Né? A educação não se trata somente do aluno. Né? Às vezes a gente fala assim, programa socioemocional na escola, e aí coloca o professor para dar uma aula de inteligência socioemocional, mas a gente não olha para esse professor também. Né? Professor para dar uma aula de educação financeira. Mas será que eu estou olhando para esse professor e sei se ele está com saúde financeira ou não? Como que ele vai dar uma aula de educação financeira se quando ele chega em casa a cabeça dele também está fervilhando porque falta educação financeira para ele? Né? Então, na verdade, essa fala de que o aluno no centro do processo, ela é muito grande ainda, né? Ela é muito... Eu até entendo a ideia, ela rompe a ideia de que é o professor no centro, porque antes era isso, Mas, né? Rafa, meu filho é a coisa mais importante da minha vida, ele tem que estar no centro. Mas aí é o que eu sempre falo para as famílias, assim, olha, confie em nós especialistas, assim. Eu sou especialista em educação, eu vou falar que o melhor para o seu filho necessariamente... Você viu nos estandes? Eu vi poucos. Nos estandes, nas salas, assim, a gente vê muito economista falando sobre educação e definindo o que é educação, Cientista muito engenheiro, da computação. cientista, TI, e falando assim, a educação, o que precisa é pensar na experiência do cliente. Precisamos de trazer um modo de pensar do Vale do Silício para dentro das escolas. A gente precisa de valorizar... E aí fala-se pouco assim, que horas que nós vamos parar com esses meninos e levar a meninada para a terra, para poder brincar? Para poder, uma criança de 4 anos, uma criança de 5 anos, que horas que ela vai ter contato com o mundo? Que horas que ela vai brincar, sabe assim? E aí isso gera uma ansiedade generalizada também nas famílias que viram e batem na porta da escola e falam assim, meu filho já está com 6 anos, 7 anos, eu quero que ele aprenda já a letra cursiva, eu preciso muito que ele aprenda a letra cursiva. A família nem sabe por que o filho precisa aprender a letra cursiva, nem sabe a função da letra cursiva, mas está ansiosa, exige isso da escola. Tem escola que acaba cedendo. Mas o filho da minha vizinha... aí tem sempre a escola do primo. Ele escreve com a letra cursiva. Ele escreve com a letra cursiva e aí vira uma competição. Assim, a sociedade que a gente vive é quase uma competição. O primo
do meu filho está na escola X, lá ele já está vendo essa matéria, por que vocês ainda não estão vendo? Então, assim, eu gosto de pensar, né, assim, a gente que está na gestão da educação, acho que primeiro a gente tem que ter cautela e respeitar o lugar que a gente está e o que a gente traz de propósito enquanto educação. Chegou a mãe, chegou o pai, né, bravos, porque o filho da vizinha já está fazendo a letra cursiva, fala assim, mãe, pai, calma, né, assim, existe um momento, primeiro que não é uma competição, né, não é uma corrida. Isso foi muito bem vendido durante muito tempo. É uma corrida vestibular. Eu escutei isso muito no ensino médio. Os professores falando assim, neste exato momento, tem um aluno estudando em uma escola enquanto você está aí rindo e conversando com o seu colega. E venderam para a gente que educação é uma grande competição. Né? Só que a gente já está vendo que não é bem assim. Prometeram que basta você estudar que você vai enriquecer. Não é bem assim. A gente tem um país com um monte de gente aí se graduando cada vez mais e sem emprego nas áreas. Então a gente tem que começar a discutir de fato assim, qual a educação que a gente quer. Que tipo de educação que a gente quer? Basta esse aluno saber sair falando como ninguém sobre a fórmula de Bhaskara, por exemplo, da escola. Isso resolve o nosso problema enquanto sociedade que está adoecida? Sabe assim? Isso resolve o nosso problema? Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir qual a educação que a gente quer trazer para a gente enquanto ser humano. Assim. Contraponto vai para um breve intervalo. Fica com a gente. Estamos de volta com o Contraponto e hoje compartilhando da presença de Rafael Mansur para a gente discutir o tema que é o mais importante de todos nessa mesa, que é a educação. Rafa, sabe o que é interessante e de já te conhecer assim? É que enquanto estávamos no intervalo e mesmo olhando para a câmera e de rabo de olho olhando para o Rafa também, assim, o Rafa desatento, cara, acho que aqui nos estúdios da TV Horizonte, o quê? Terceira vez? Quarta, talvez? Quarta vez, né, assim. O que é concentrar em meio a um ambiente que é um ambiente diferente, com muita luz, com câmeras, sabe, assim? Então, o que acontece? O Rafa, que hoje é educador, sofreu muito na escola. Né? Eu, TDAH diagnosticado, e só fui diagnosticado depois, déficit de atenção e hiperatividade, assim, só fui diagnosticado depois, então tá aqui, assim, é muita coisa, né? É muita coisa para olhar, muita coisa para mexer, dá vontade de girar uma mesa rapidinho, pegar, eu já olhei várias vezes aqui para dentro para ver o que tinha aqui dentro, eu estava muito interessado, até agora eu estou me perguntando o que era aquela placa branca no início aqui, enfim, mas é muita informação, mas é isso, a gente fica perdido aqui nesse tanto de coisa. E uma criança que tem 2 anos, sabe, que estava dentro de casa, no apartamento, completamente perdida. Assim. Ou a criança que tem 2 anos, que estava no morro e que no Rio de Janeiro, no início da semana em que gravamos esse programa, 25 pessoas morreram. Como que é fazer essa construção, Rafa? Então, a educação ela tem que estar a serviço da sociedade. Assim. A gente tem que parar de querer projetar, primeiro nas crianças, e isso enquanto família e falo enquanto pai também. Eu não posso ficar projetando nas crianças e nem no meu filho expectativas que eu tenho para mim. Vou responder nos 2 contextos. A primeira criança dos 2 anos que tinha acesso à educação durante a pandemia, né? Mesmo que uma educação diferente, enfim. Existe uma fala bem da classe média que é assim, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Sem nunca questionar o filho se ele realmente quer, deseja e precisa daquilo que você não teve, né? E aí a gente começa a dar penduricalho para a criança, que é uma educação, porque eu quero que ele seja engenheiro, quero que ele seja advogado, quero que ele seja médico, mas eu nunca pergunto se eu quero que ele seja feliz, por exemplo. E aí a gente acaba colocando em escolas e discutindo com escolas com o único e objetivo foco, assim, estou colocando aqui porque eu quero que meu filho seja engenheiro. Mas eu nunca questionei se eu quero que meu filho seja feliz, por exemplo. Então, essa criança que está em 2 anos, assim, né, que cresceu em meio à pandemia, com aula online, uma criança de 6 anos, a criança de 7 anos, a gente tem visto ela chegando agora para a escola, pós 2 anos dentro de casa, com uma falta de afeto e uma falta de saber se relacionar com os outros. Assim. Eu não sei conversar, eu não sei resolver um problema com meu colega. De ver casos de uma criança de 5 anos mordendo outra, coisa que é comum com 2. Né?
Então, a gente viu que a escola ela é esse lugar que faz falta. E aí eu queria muito deixar um recado claro para as famílias que falavam assim, mas eu estou fazendo o papel da escola nesse momento. Não, não está. A escola não se faz dentro de casa. A escola se faz na escola. Então não tem homeschooling, não tem essa coisa assim, agora na pandemia os pais viraram professores. Não viraram, né? Eles estavam fazendo o papel deles, que é ser pai, que é ser mãe, que é auxiliar o filho no estudo. Então nada mais que obrigação, tá? Isso é um primeiro ponto, assim, e é bom sempre lembrar que escolas fazem escola. Segundo ponto, para essa criança, por exemplo, né, como discutir educação para essa criança aí que está no meio... Rafa, o tiro está acontecendo. disso tudo. E a criança, ela é mandada, claro, deitar-se para que ela possa se proteger. É impossível a gente pensar que essa criança vai levantar e vai fazer a letra cursiva. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu vou citar Dudu Nicásio, que esteve conosco há um tempo, quando ele trabalhava fazendo os percursos pelas vilas e favelas em Belo Horizonte, e ele perguntava para as pessoas, morador da vila, pobre, negro, sem escolaridade, quem é você? Eu sou a dignidade do meu trabalho, eu sou um cara que produzo. Muitas vezes a gente entende, Rafa, de que essa criança, por ser pobre, ela não tem conhecimento das coisas, ela tem muito conhecimento. A criança Artura, ela tem muito conhecimento. A criança que nasceu em torno de uma roda de samba, porque o avô adora tocar o violão, essa criança tem muito conhecimento. Como fazer essa valorização, Rafa, mas ao mesmo tempo, como que é possível essa criança, em meio à orfandade, em meio à violência, ela conseguir crescer, cara? E aí, então, primeiro assim, a gente tem que ser técnico, política pública. Uhum. Primeiro ponto é política pública, assim. Eu tenho que olhar para essa criança com política pública. Achar que basta apenas falar para ela, estude que você vai conseguir, isso não adianta, né? Ninguém consegue lidar com o compromisso da vida e o dia a dia com fome, por exemplo. Ninguém consegue lidar com o compromisso do dia a dia sabendo que você pode morrer a qualquer momento, ou você não tem seu pai, ou você não tem sua mãe. Então, assim, primeiro, política pública, né? A educação do Brasil, e não só do Brasil, a educação como um todo, né? Ela vai dar certo quando a gente olhar para determinados lugares, quando a gente está falando de política pública. Eu tenho que ter uma criança que se alimenta, eu tenho que ter uma criança com saúde, eu tenho que ter uma criança com uma escola, com espaço digno, que eu sei que ela não vai precisar de repente, abaixar aos 2 anos de idade, 3, 4, 5, porque está tendo tiro naquele momento, né? Então, primeiro, a gente tem que começar a discutir também política pública, coisa que eu não vi, por exemplo, nenhum stand na BET falando sobre. Eu falo sobre financiar... E poucos colegas transitando pelos corredores. Exatamente. Vindos da secretaria... das secretarias públicas, enfim. Então, assim, a gente precisa pensar em política pública para a educação para dar conta do problema. E eu falando de um lugar da escola particular, como que nós, gestores de escola particular, por exemplo, fazemos isso? Ensinando os nossos alunos e trabalhando com os nossos alunos de que eles estão inseridos em uma sociedade específica e que eles são privilegiados e que eles têm também obrigação, né, de trabalhar enquanto seres humanos e serem formados para isso. Então, não vou ensinar meu aluno só a fórmula de Bhaskara, mas eu vou ensinar ele a ser, pelo menos, assim, dignamente moral e ético, de fato, como deve ser. Né? A pessoa de bem como deve ser, e não como dizem Rafa, que deve mas aí, como lidar com, primeiro, a sociedade em si, uma classe média que quer fazer esse movimento. O cara conseguiu firmar o pé um pouco economicamente, ele quer levar esse aluno para uma escola particular que ele não teve, para o inglês que ele não teve, para a robótica que ele não teve, ele quer montar isso aí e ele exige que isso aconteça na escola. Não fica um discurso muito romântico esse da gente dizer que a escola é uma relação? Não fica... Não, porque aí o que a gente pode fazer? Aí precisa de inteligência de quem está nesses lugares. Eu posso ter a robótica, eu posso ter o bilíngue, eu posso ter o digital, o metaverso, mas eu vou usar eles como meio e não como fim. Eu vou usar eles como forma de eu conseguir o que eu preciso de trabalhar na escola. Então, se eu vou fazer robótica na escola, eu vou discutir robótica, por que eu não levo isso também para uma discussão social? O que eu posso construir, por exemplo, na robótica para mexer
e melhorar a vida de alguém, por exemplo. Né? O que é possível construir? E eu levo esse contexto e essa discussão para a sala de aula. Né? Uma coisa que tem que ser feita é a gente começar a ouvir mais os nossos alunos, ouvir mais as nossas crianças. Assim. Eles trazem diversas questões, eles trazem diversos problemas. Da professor ficar lá na frente, falando, e o aluno anotando, não. Tem família que gosta de caderno cheio. Esse caderno cheio não resolve o problema. Né? Então, assim, a gente precisa de... Não é que o problema está no bilíngue, na robótica, na programação, nada disso. O problema está na gente usar isso como, olha, a minha escola tem robótica. Tá, e o que a gente faz com essa robótica? O que a gente faz com essa programação? O que a gente faz com matemática, português, geografia, história? Assim, o que a gente faz com a nossa escola? Mas, Rafa, a gente perdeu um pouco do tom do tempo, não? Perdemos. Nós, brasileiros, assim, a gente perdeu um pouco do tom do tempo. Porque quando você me coloca que a relação é a coisa mais importante, olha o quanto nós somos diversos no estúdio que estamos. Olha o tanto que a gente é diverso. Olha o quanto que eu sei que tem sabedoria da rapaziada que está comigo aqui, das meninas que estão no pré-estúdio lá, sabe? Assim, olha a galera aqui. Tem conhecimento do Alan, tem conhecimento do Enéas. A rapaziada aqui tem esse conhecimento. Mas a gente se perdeu, Rafa. Aí, cara, mostra a galera do estúdio, assim. Mas a gente se perdeu. A gente perdeu de achar que o belo da história é aquela sala onde os meninos estão lá, aparecendo Matrix ou aparecendo algum outro tipo de filme de ficção científica. A gente perdeu isso, Rafa. Temos perdido, assim, mas há movimentos de recuperação. Mas a gente tem achado cada vez mais que a educação está a nível para o mercado, assim, né? A educação está para o mercado, é preciso produzir. E aí a gente acaba perdendo isso, assim. Quantos alunos que eram considerados ruins que hoje estão aí fazendo as suas mais diversas coisas e sendo felizes, assim. A escola, ela não é definição, e eu falo isso muito com meu filho, assim, a escola não define se você vai ser uma pessoa de sucesso ou não. Porque a escola categoriza isso, né? O aluno 1, o aluno 2, assim, esse é o bom, esse é o ruim. Não é esse lugar, assim, mesmo, né? A escola não é o que define que a pessoa vai ser boa ou vai ser ruim. A gente erra muito na escola, né? E a gente tem se perdido muito. E às vezes para atender esse mercado, assim, essa coisa louca, esse pai que bate na porta da escola, e aí, no caso das escolas privadas. Bom, se meu filho não aprender, eu quero saber se meu filho vai aprender a ler aos 4 anos, aos 5 anos, e aí o dono de escola abaixa a cabecinha e fala assim, não, vou dar um jeito aqui, vou fazer assim, tira a criança da brincadeira para poder ensinar essa criança simplesmente a ler e escrever, sem pensar no futuro, deixa Rafa, crescer adulto frustrado e depressivo. Mas você tem que pagar suas contas, cara. Como dono de escola, como consultor, você tem que pagar suas contas. E aí Como convencer esse pai disso? Aí que é a pegada, assim, é um trabalho de convencimento, sabe? É chegar e falar assim pro pai, não é sobre o que você quer, né, mãe? Não é sobre o que você quer para o seu filho. É, de repente, o que seu filho de fato precise, né? Então, mostrar como que a educação é de fato. Eu gosto de falar que educações que eu trabalho, por exemplo, que eu gosto de trabalhar, que são educação numa pegada mais humanista, a gente só consegue ver resultado na prática, na convivência, olhando para o filho no dia a dia, vendo ele crescer, assim, vendo a criança crescer. E você vê que não é a criança, por exemplo, que vai resolver tudo na porrada quando for um adolescente, que vai pôr fogo em população de rua. Ou sabe? fazer 18 anos e comprar 2 AK-47 no E sair Texas dando e fazer tiro. dando tiro. Exatamente. Se essa educação ela não é também pública, a gente cria mais desigualdade, mais inequidade. Rafa, obrigado demais, cara. Obrigado a você. Nosso bate-papo está chegando ao fim e já dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A rede social do Contraponto, lá no Instagram, é @contrapontotvh. Obrigado pela sua companhia. Fique com a gente. Forte abraço. E mande para cá, através lá do @contrapontotvh, notícias, comentários, sugestões de tema. Forte abraço e até a próxima semana. Tchau!